Olá, meu povo, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu peço, não esquece de colocar o seu like, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com todas as suas redes sociais. É o que eu sempre falo, é necessário isso para que a plataforma entenda que este vídeo é relevante. Quando você coloca o seu like, você deixa o seu comentário, você se inscreve no canal se você não for inscrito, ou pede também para as pessoas, para quem você mandar fazer isso, o que acontece? A plataforma do YouTube vai entender que este é um vídeo relevante e vai começar a colocá-lo numa posição melhor para que ele seja assistido por mais gente. Então, é importante você fazer isso, porque quando você faz, você está ajudando o canal a semear a palavra. Eu quero convidar você, se você estiver aí com a sua Bíblia na mão, abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 23. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 23, diz assim a palavra do Senhor. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque o temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: o que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Querido, nós vemos aqui uma passagem muito conhecida, falando sobre o menino menino Davi, que derrotou o grande gigante Golias. E a gente vê aqui algumas peculiaridades que eu quero trazer para nós aqui como ensinamento, como palavra, para que a gente possa refletir em tudo isso. O título desta mensagem é: Batalhas se vencem antes de serem iniciadas. Batalhas se vencem antes de serem iniciadas. A vida é constituída de batalhas no dia a dia, onde podemos sair vitoriosos ou derrotados. Só depende de como a recebemos e como iremos enfrentá-la. É uma situação muito curiosa que às vezes a gente não consegue entender. Tem pessoas que elas entram numa batalha já totalmente derrotadas. Outras pessoas, elas já entram já com aquele espírito de vitorioso. Então isso é muito importante a gente entender, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando você entra numa batalha acreditando que você não é capaz, acreditando que não tem condições, acreditando que nada pode acontecer, você provavelmente vai ser derrotado. Agora, quando você entra numa batalha com entusiasmo, você entra numa batalha, mesmo talvez você sendo em menor número, mesmo você não se sentindo capaz, mas você entra com espírito de vitorioso, essa batalha tem tudo para você vencer. Vai depender de como você a recebe e como você a enfrenta. Então, é isso que nós vamos ver aqui no menino Davi. Quando Davi chegou ao local em que havia uma batalha entre o exército de Israel e os filisteus, tomou conhecimento da existência de Golias, da afronta que ele fazia, da incapacidade dos homens de Israel enfrentá-lo e principalmente da recompensa para quem o vencesse. Quando Davi chegou ali, ele não era soldado, ele veio ali trazer um lanche para os seus irmãos, que o seu pai havia pedido para ele trazer. E quando ele chegou justamente no momento em que estava acontecendo um desafio por parte de Golias. Golias subia diante do exército de Israel e desafiava se ali havia algum homem que pudesse enfrentá-lo. E todos os homens do exército de Israel, inclusive o rei, não tinham essa coragem.
Aí chegou um menino, de certa forma, que ele era um garoto ainda, se não me engano, ele havia, nesse tempo, com 17 anos. Davi chegou naquele local e viu tudo aquilo que estava acontecendo e percebeu a dificuldade dos homens de encarar aquele gigante. E Davi, quando viu aquilo, ele ficou, de certa forma, ele ficou entusiasmado. Por quê? Porque alguém falou para ele que aquele que vencesse, que ferisse o gigante Golias, o rei haveria de lhe dar muitas riquezas, haveria de lhe dar também a mão da sua filha e tornar isento a sua família de todos os impostos. Então Davi recebeu com aquela notícia como é que se diz? Ele recebeu ali uma grande força, um entusiasmo em cima daquilo ali. Davi era apenas um menino, isso não resta dúvida. Mas isso aconteceu devido à tomada. Davi era apenas um menino, mas quando a oportunidade bateu em sua porta, ele não deixou escapar. O problema de muitos de nós é que as oportunidades batem à nossa porta e nós muitas vezes, por medo, por receio, por dúvida, a gente não vai, não usa aquilo que chegou para nós. Não usa aquela oportunidade que apareceu. Eu não estou dizendo que tudo que chegar à minha e à sua porta é para a gente abraçar. Tem que ser avaliado. Vamos avaliar para saber se aquilo ali realmente é algo que pode te trazer um bom benefício mais tarde ou não. Mas precisamos avaliar. Às vezes, quando chega uma oportunidade nas mãos de uma pessoa, a primeira coisa que ela fala, ela já diz: isso não vai dar certo. Uma pessoa dessa, ela já está derrotada antes mesmo de iniciar o confronto. E foi o que Davi não fez. Davi, quando ele percebeu aquela oportunidade, ele conquistou a vitória, mas isso aconteceu devido à tomada de algumas decisões. Davi tomou algumas decisões antes, que foi o ponto vamos dizer assim, foi o ponto alto da sua vitória. Em seu coração, ele já entra na batalha vitorioso. Quando nós lemos lá no livro nesse mesmo capítulo 17, no verso 45, a gente lê o que está escrito lá. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ou seja, Davi, ele não fica receoso do que possa acontecer, mas ele vai em nome do Senhor dos exércitos. Ali é o primeiro passo da vitória de Davi, confiar em Deus. Ele confiou que Deus o havia de fazê-lo vitorioso. Por quê? Porque aquele homem estava afrontando a quem? Não era afrontando somente o exército, estava afrontando o próprio Deus. E Davi era um homem, um menino ainda, mas já era um menino que a Bíblia mais tarde chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi era foi um homem segundo o coração de Deus. Naquele tempo, ainda um jovem, um garoto, mas mesmo assim ele já tinha a confiança que vinha do Senhor. Quando Davi conversa com o rei Saul fala para ele: olha, você não pode lutar contra esse homem, você não passa de um menino. E este homem, ele já desde a sua mocidade, ele vem guerreando, ele vem batalhando muitas guerras. Mas Davi também diz o seguinte para o rei, que ele já havia matado um urso e um leão, que haviam tentado pegar as ovelhas do seu pai, a qual ele tomava conta. Então ele fala para o rei que ele já tinha alguma experiência naquela área, e tinha mesmo, mas talvez não fosse o suficiente aos olhos humanos. Mas Davi não estava ali olhando para aquela luta com os olhos humanos, mas estava olhando pelos olhos da fé. Ou seja, quando você acredita que você é capaz de executar uma determinada tarefa, essa tarefa será mais fácil. Não estou dizendo que ela vai ser simplesmente uma coisa sem, vamos dizer assim, vou tirar de letra, não é assim. Mas ela se torna mais fácil. Por quê? Porque você acredita naquilo que você está buscando. Muitas vezes a pessoa, como eu falei, ela entra numa batalha já derrotada. Por quê? Porque quando ela entra, a primeira palavra dela é dizer: não vai dar certo. Davi não fez isso.
Davi ele foi à luta em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia em quem ele confiava. E nós vamos seguindo aqui. Lembrando que uma batalha se vence antes mesmo de iniciá-la, pois é no coração que decidimos a nossa vitória ou derrota. Davi já tinha decidido a sua vitória. Ele não ia abrir mão disso. A derrota para Davi ali não estava dentro da sua vontade, não estava dentro do seu pensamento. Davi só tinha uma coisa na mente: vitória e nada mais. Quando nós entramos numa luta, numa batalha, numa peleja, já derrotados, é quando nós entramos acreditando que aquilo não vai dar certo. Então às vezes é desnecessário até mesmo de entrar, porque você vai tomar prejuízo. Agora quando você entra crendo que Deus vai contigo, que o Senhor estará do teu lado, que você vai ser vitorioso, você já tem metade da batalha conquistada. A outra metade é você colocar o teu conhecimento, o teu esforço e crendo que o Senhor vai te trazer de volta vitorioso. Então nós seguimos em frente aqui. Davi era um jovem que, mesmo sem experiência, tinha absoluta certeza de quem estava com ele no momento da luta, e isso fez toda a diferença. Quando nós entramos numa luta, precisamos crer na nossa vitória, mas precisamos crer também naquele que vai nos dar essa vitória. Nós entramos acreditando que Deus está conosco, que o Senhor Jesus está ao nosso lado, que o Espírito Santo está ali naquele momento nos guiando, e isso faz toda a diferença. Quando a pessoa entra desmotivado, ou porque às vezes alguém falou para ela que ela poderia conquistar aquela vitória, e ela acreditar no homem, porque o homem falou alguma coisa, ela também corre o risco de ser derrotada. Agora, quando ela entra na batalha, crendo que Deus o está conduzindo a uma vitória, é totalmente diferente. Portanto, não entre em batalha sem antes consultar o Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso general e nunca perdeu uma batalha. Então, quando você for entrar numa batalha, creia que o Senhor está contigo. Se for algo da vontade de Deus, você já entra como um vencedor. Por isso nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que queremos fazer. Você sentiu paz no coração, de alguma forma Deus mostrou para você que aquele é o caminho que você tem que seguir. Com certeza tudo há de acontecer. Agora, quando você entra já numa batalha achando que não vai dar certo, você já entra com metade dela perdida. A outra metade fica mais fácil para você perder. Portanto, como eu falei, não entre na batalha sem antes consultar o Senhor dos Exércitos. Por outro lado, podemos também ver outras motivações de Davi para aceitar o desafio. Primeiro, Davi teve a oportunidade de se tornar um homem próspero. Por quê? Porque o rei havia prometido que aquele que vencesse o gigante Golias seria um homem que ele daria riquezas. Então Davi também se motivou por isso, porque também faz parte da motivação. Claro que você tem que ter Deus em primeiro lugar, mas outras coisas mais que motivem a sua vida também serão interessantes. E neste momento Davi percebeu isso, quando ele recebeu a motivação da palavra daqueles homens que falaram que o rei haveria de dar grande riqueza àquele que vencesse o grande gigante Golias. Davi também se motivou com isso. É algo também que vai nos trazer força quando você tem uma motivação para dar continuidade naquilo que você está buscando. Uma segunda situação foi fazer parte da realeza. Quem não quer viver uma vida boa? Uma vida abastada, uma vida sem problemas financeiros, uma vida, aqui ele ia fazer parte da realeza, ele ia casar, como ele casou com a filha do rei, casou com Mical. Então, o que acontece? Isso também é uma grande motivação. Quando você recebe uma proposta, e essa proposta vai te mostrar algumas situações às quais você vai ser beneficiado. Então, isso tudo é realmente motivação. E uma outra motivação também que nós temos aqui é que traria grande benefício à sua família. Aquele que é família, aquele que quer ver sua família bem, vai lutar por ela. Poxa, se eu recebo uma proposta e eu sei que isso vai ser bom para minha família, vai trazer benefícios para minha família,
Primeiramente, Deus falou no meu coração que aquilo ia ser bom, e aí eu descubro que, além de Deus ter falado comigo no coração, Ele me mostra umas outras situações que vão trazer benefícios. Primeiramente, prosperidade para mim e para minha casa. No caso aqui de Davi, ele ia casar com uma princesa, e essa princesa, esse casamento conduziria à realeza. Ele já tinha sido ungido rei, mas ainda não tinha tomado posse, ele era apenas um menino. E na sequência, também a sua família seria beneficiada. Por quê? Porque o rei o privaria, o isentariam a todos de todos os impostos dentro de Israel. Tudo isso são motivações. Primeiramente, Deus na minha e na sua vida, e as motivações que aquela batalha nos traz também são motivos para que nós nos alegremos, são motivos para que nós fiquemos motivados e entremos nessa batalha já com a certeza da vitória. Eu sei que nem todas as batalhas que acontecerão na nossa vida nós vamos vencer. Eu sei que isso aí é uma situação, mas nós não podemos entrar numa batalha acreditando que já perdemos. Senão, por que nós estamos fazendo isso? Que investimento é esse que nós estamos fazendo? Se eu entro numa luta acreditando que eu vou apanhar, eu vou entrar numa luta acreditando que para mim não tem jeito, eu vou entrar por entrar porque eu vou apanhar, vou perder, vou ser machucado, vou tomar prejuízo. Para que eu entro numa luta dessa? Foi isso que Davi não fez. Davi entrou motivado. Primeiramente, a primeira frase que ele fala, aquilo que ele fala no verso 45, que é quando ele dá um cutucão em Golias e diz: você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos a quem você tem afrontado. Então, já é uma grande motivação. E aí vem depois as outras motivações, que o rei haveria de dar riqueza para aquele homem que vencesse Golias, haveria de dar a mão da sua filha, fazendo com que ele fizesse parte, a partir dali, da realeza, e mais tarde, e também a sua família estaria isenta de todos os impostos, o que seria um grande benefício para toda a família daquela pessoa, no caso, da família de Davi. E isso não tem preço, queridos. São coisas que você vai buscar, são coisas que você vai lutar por elas, e você será vitorioso se você já entrar motivado. Então, a motivação, batalhas se vencem antes de iniciar. Nós não vencemos batalha somente dentro do campo da batalha propriamente dito. Nós vencemos batalha quando nós iniciamos, é quando nós somos motivados por aquilo que nós estamos buscando. E você que está me ouvindo, tem aproveitado as oportunidades que surgem? Se você não aproveita, você está perdendo. Antes de você aproveitar qualquer oportunidade, reflita sobre ela, veja se tem Deus nela, veja se é uma promessa de repente que está na própria palavra de Deus para a sua vida. Mas não deixe as oportunidades escaparem, não deixe as oportunidades que te proporcionam se percam, pois provavelmente não haverá outra chance. Provavelmente essa chance será única naquela determinada situação. Talvez a gente vai fazer uma análise da nossa vida. Se eu for fazer hoje, eu nunca fiz isso, mas se eu for fazer uma análise da minha vida, desde quando eu comecei a minha vida profissional, por exemplo, coisas que eu talvez poderia ter feito pelo caminho e não fiz, não acreditei que desse certo. Talvez se eu tivesse acreditado, somente no tempo que eu estava fora dos caminhos do Senhor, é uma coisa que eu já não ia olhar naquele tempo, é justamente pela voz de Deus, eu não ia ouvir a voz de Deus, e eu talvez não tivesse, por causa disso, alcançado a minha vitória, e talvez oportunidades que apareceram, que tinha tudo para dar certo, eu não consegui, porque eu não refleti sobre aquela oportunidade, quais seriam as coisas boas que viriam através dela. Então eu acredito que todos nós, se fizermos uma reflexão, nós vamos encontrar muitas situações que poderiam ter sido diferentes. Por isso eu deixo esta mensagem para você que está me ouvindo, você jovem, você homem, mulher, não importa, que estão aí nas batalhas, seja na vida ministerial, seja na vida profissional, seja dentro da família. Tudo aquilo que você tem planejado na vida, não se esmoreça,
Não tente começar alguma coisa achando que você já perdeu. Se motive. Busque na palavra de Deus uma motivação. Busque em Deus aquilo que você está querendo, sabe? Coloque em oração para o Senhor. Eu estou falando aqui para homens e mulheres espirituais. Não adianta eu falar isso para o mundo, porque o mundo não vai me compreender. Mas aquele que busca uma pregação, uma palavra, como eu estou trazendo aqui, é porque ela acredita que Deus pode mudar a sua história. Então fica para você essa palavra. E eu penso, por exemplo, na nossa vida social, nas nossas igrejas, sabe, jovens, famílias, homens, mulheres, que muitas vezes precisam de uma motivação, e às vezes aparece uma oportunidade e a pessoa não tendo essa motivação, ela acaba perdendo. E oportunidades são iguais flechas atiradas, iguais palavras lançadas, iguais outras coisas que fala mesmo num ditado, não voltam mais. A palavra lançada, ela não vai voltar mais, sabe? O que ela fez, ela vai manter. A lança, a flecha atirada também não volta mais. A oportunidade perdida também não. Então, pensa nisso aí. Coloque isso no teu coração. Se motive. Busque primeiramente em Deus. E depois se motive, porque com certeza Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Se você está me assistindo, tem aí os seus propósitos na vida, procure ver cada um deles com cuidado, reflita sobre cada um deles. Não deixe que as coisas simplesmente se percam pelo caminho sem você ter ao menos tentado. Mas quando você for, vá motivado, não vá pensando que você já perdeu, porque senão você vai perder seu tempo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos neste momento e eu oro, Senhor, por cada um daqueles que estão assistindo e que ainda haverão de assistir este vídeo. Que o Senhor venha trazer motivação no coração dessas pessoas, que a Tua palavra seja a principal motivação, que o Senhor fale ao coração de cada um deles e que no nome de Jesus, Papai, essas pessoas possam conquistar aquilo que elas estão buscando. Que haja motivação, que ninguém saia para uma peleja achando que já perdeu, mas que saiam, Senhor, certos da vitória, a vitória que vem do Senhor. Te louvo, Senhor, nesse dia e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar aqui comigo até agora. Eu peço que você não esqueça de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, não esquece também de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.